A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus que ensina sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Ou aliás, os deveres de um homem de Deus, né? No mesmo livro de Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado aos vinhos, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que é soberbe, sendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de línguas dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande e mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crindo no mundo e recebido acima na glória. Então, amados, observa para ver como a palavra, o apóstolo Paulo exorta a igreja, exorta os homens de Deus, os bispos, os diáconos. E olha como a gente vê hoje que está funcionando essas igrejas, que são muitas, pequenas e grandes, e o comportamento dos homens que se titulam pastores, alguns que até se titulam bispo, obreiros, diáconos,
é totalmente a nossa visão que a gente enxerga por aí, é totalmente ao contrário do que o apóstolo Paulo aqui exorta os deveres dos bispos e dos diáconos. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Essa mensagem, primeiro ela me corrige. Eu não sou bispo, não sou diácono, não sou pastor, mas eu tenho que obedecer como se fosse. Porque eu quero a vida eterna e tenho o desejo dentro do meu coração de andar em santidade com Deus e obedecer a sua palavra. E eu amo a palavra de Deus, eu gosto, eu tenho prazer de ler a Bíblia. Dentro de mim tem aquele desejo de ler a Bíblia. Por isso que eu passo para os irmãos, que eu gosto. É uma coisa que está dentro de mim isso. E eu observo que os irmãos vão observar que a Bíblia aqui é totalmente o contrário do que nós estamos vendo hoje. Porque o próprio Jesus falou que o amor de quase todos ia esfriar, né? E a iniquidade ia aumentar. E aumentou da tal forma que o povo está vivendo ao contrário da Bíblia, mas dizendo-se cristão. Observa aqui. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se alguém quer ser um apóstolo, se alguém quer ser um bispo, um diácono, e tem desejo de uma excelente obra, olha o que a Bíblia mais embaixo ensina ele. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Que um bom homem tem que ter uma só mulher, tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, tá? Sóbrio, né? E apto para ensinar. O homem tem que ser honesto. Observa aí, vamos observar o que tem acontecido tanto nos dias de hoje, acerca desse ensinamento do apóstolo Paulo. Em alguns lugares é bem diferente, tem visto pessoas fazendo totalmente diferente. Ao 3. Não dado ao vinho, e tem pessoas que é cristã aí que bebe cerveja, vinho escondido, bebe. Eu já vi até pregador falando isso aí pela internet, mas eu não dou ouvido a essas coisas não. Eu também não falo o nome de ninguém, cada um cuida da sua vida para lá. Eu não cito o nome nem dos que me perseguem aqui, que me desejam mal, eles vão dar conta a Deus da maldade que planta. O 3 assim, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçosos, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Quer dizer, o homem não deve se embriagar, beber vinho, beber bebida alcoólica, não espancador, ficar batendo na mulher ou bater nos filhos, essas coisas, não cobiçoso, ficar cobiçando as coisas. Cobiçoso é tudo que vê cobiça, que é para ele. De torpe ganância, não ser ganancioso, mas moderado, não contencioso e não avarento. E tem gente, meu irmão, que quanto mais tem, mais quer. Tem gente que quer fazer igual a Davi quando estava no seu pecado, nos seus desejos da carne. Quer tomar o que você tem e ainda te matar. O que eu mais vejo é a ganância hoje dentro das igrejas. Uma ganância, se puder, te mata para tomar. Você já não tem nada e ainda quer tomar o nada que você tem. Gente, me perdoe do que eu vou falar para vocês. O que eu mais vejo hoje dentro da igreja é a maldição da ganância. Ganância em todas as áreas. São invejosos, gananciosos, maldosos, maquinam mal contra o seu irmão. O dinheiro derrubou a igreja de Cristo. Derrubou, acabou com alguns, porque tem a igreja, tem os remanescentes. Infelizmente é triste falar isso, mas é a verdade. Vamos para o 4, amados.
que governe bem a sua própria casa. A Bíblia diz que o homem de Deus tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, ensinando os seus filhos o caminho que deve andar, o caminho de Deus, sendo honesto, fiel. Será que eu estou ensinando isso para os seus filhos hoje? Observa aí, meus amados. Vocês que ouvem a minha mensagem, observa aí. Não precisa responder não, amados, mas observa aí. Né? Vamos para o 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se alguém não sabe governar sua própria casa, não leva sua casa ao ensino de Deus, ele vai governar a casa de Deus? Ele está apto para governar se ele não governa a própria casa dele? Vocês acham que ele está apto para governar a casa de Deus? Aqui ele está falando, não está, ué, não tem lógica. Agora vamos aqui para baixo. Não neófito para que é soberbe, sendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito para que ensoberbe, sendo-se, não caia na condenação do diabo. Quer dizer, vigiar, não se engrandecer, não cometer delitos desagradáveis ao Senhor, para que não caia na condenação do diabo. Para que não caia na condenação do diabo. Nós temos que vigiar em todo o tempo. O maligno arma laça todo o tempo. Convém também que tenha bom testemunho. Quer dizer, as pessoas, vizinhos que andam, as pessoas têm que ver em você que você é um servo de Deus, que você obedece, que você batalha, você tem um testemunho de vida. Você tem que dar testemunho de cristão. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta. Então você tem que dar um testemunho de cristão, as pessoas têm que te respeitar e para você não cair em afronta, porque senão você vai cair em afronta, as pessoas vão te afrontar, porque você só faz coisa errada, você como cristão, e não pode, isso é pecado. E no laço do maligno, e você não caia no laço do maligno. Quando você está dando testemunho de cristão, você não cai no laço do maligno. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância. Quer dizer, da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de línguas dobre, não dado a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância. Então, tem que vigiar, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, aqui no 9, diz assim, ó, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, quer dizer, deve guardar o mistério da fé em uma pura consciência. Então, nós cristãos temos que observar essas coisas. Tem que ter fé, ter uma consciência tranquila, para que nós possamos andar tranquilamente com Deus na confiança da vida eterna e da salvação. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Quer dizer, os seus maiorais, os bispos, devem provar os diáconos antes de dar o cargo, para ver se eles estão aptos para dirigir uma igreja, para cuidar da obra de Deus. Tem que ser provado, tem que provar eles, ver se realmente são pessoas de Deus, para dar o cargo para eles. Não pode dar cargo à pessoa de qualquer maneira. Está escrito aqui, ó. E também sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis.
se eles forem verdadeiros homens de Deus, já para ser provado, tem que provar isso primeiro. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Então, a esposa aqui já está falando também da mulher, ó. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então a mulher tem que ser fiel ao marido em tudo, o homem de Deus, fiel em tudo, mas o homem tem que ser homem de Deus. Não é fiel em tudo, um homem infiel, um homem terrível, do diabo, faz tudo outra coisa, não. Não é por aí que a Bíblia está falando, não. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Você não deve ter segunda mulher, cair em adultério, marido de uma só mulher. Não pode ter prostituição no meio, não. Tem que ser marido de uma só mulher, os diáconos. Todo homem de Deus. Isso aqui se refere a todo homem de Deus. E governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então nós temos que governar bem os nossos filhos e a nossa própria casa. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, é uma gafe que eu quero deixar para casais que muitas das vezes são separados. Muitas das vezes o homem é um homem de Deus, ou a mulher é uma mulher de Deus, mas ela não teve a oportunidade, o marido não teve a oportunidade de ensinar seus filhos no caminho que deve andar. Principalmente o marido, porque geralmente quando separa, os filhos vai para a mulher. Os filhos vão com a mulher, e aí o marido perde ele não tem a oportunidade de dar um ensino adequado para os filhos da Bíblia, e principalmente, e às vezes dependendo da situação, a mulher não deixa nem você falar com os filhos. E se você é um homem de Deus, se você não pecou, e quem pecou foi a mulher, quem adulterou foi ela, tranquiliza o seu coração. É um conselho que eu estou dando. Mediante a palavra de Deus, eu aconselho essa pessoa. Tranquilize o seu coração. Por quê? A Bíblia diz, se a tua consciência não te acusa, maior é Deus. Se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Se o erro não partiu de você, o adultério não partiu de você, tranquilize o seu coração, que Deus é contigo. É isso que eu estou dizendo. Agora, se os filhos estão debaixo do teu teto, junto com você é um homem de Deus, você deve ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Porque os que servirem bem como diácono adquirem... aqui o 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Então é o 12. Então, se os seus filhos estão debaixo do teto seu, da sua casa, e você não governa bem, não dá um ensino, você não está apto para ensinar também na casa de Deus. É isso que a palavra está falando. Você deve ensinar os seus filhos. Agora, em alguns casos de separações, você não teve essa oportunidade, ore, você tenha ser honesto, você tem consciência com Deus que não é você que pecou, então tranquilize e continue servindo a Deus e orando pelos seus filhos para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Vamos para 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirem para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, quando você serve bem a Deus, você adquire confiança e o Senhor te dá honra. Porque Cristo veio e sonda seu coração. Ele sabe da sua mente. Deus vai te honrar. Você vai ser um grande homem de Deus, respeitado. Quando você orar, o Senhor vai responder as suas orações. É isso aí. Vamos para o 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. O apóstolo Paulo, era uma carta dele às igrejas, e ele dizia, eu escrevo-te essas coisas esperando a ver bem depressa. Ele esperava voltar às igrejas que ele pregava e ensinava, ver se eles estavam seguindo o ensino que ele estava pregando. E essa mensagem do apóstolo Paulo, ela ficou para nós hoje, para nós seguir o conselho e o ensinamento do apóstolo, para que nós sejamos pessoas de bem, honestas, repreensíveis, e nós viemos ter a honra em Cristo Jesus. Né? Então vamos um pouquinho.
Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus. Mas se eu tardar aí, eu escrevo para que vocês entendam como convém vocês andar na casa de Deus. Então, como convém nós andar na casa de Deus. Esse ensinamento é um ensinamento como convém nós andarmos na casa de Deus. Ó, que a igreja de Deus vivo, a coluna, firmeza da verdade. Ó, que a igreja de Deus vivo é a coluna, a firmeza da verdade. Então, a igreja do Deus vivo ela tem que ser a coluna e a firmeza da verdade. Se ela não for essa coluna e a firmeza da verdade, como se vai ganhar uma alma? Sendo que as pessoas estão correndo da igreja, estão com medo dos pastores, dos bispos, dos diabos de obreiros, por causa das suas más obras, das coisas horríveis que eles praticam. Então fica difícil, é uma situação difícil. Nos dias de hoje eu aconselho assim, você que quer salvação, segue a Jesus, obedece a palavra e deixa o resto. Prega e a pregação é uma semente que você lança. Se ela cair no solo fértil, ela vai germinar e vai gerar fruto. Se ela cair no pedregulho, ela não vai enraizar e ali morre. Assim é a palavra de Deus. E não preocupa com o resto. Seja fiel, seja salvo. E não preocupa com os que não querem ser salvos. É o conselho que eu dou. Ó, ao 16. E se duvidar alguma grande, se duvidar alguma grande e o mistério da piedade, e sem duvidar alguma grande e o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Então, ele está falando de Jesus. E sem duvidar, alguma grande e mistério da piedade, quer dizer, você deve fazer a obra sem duvidar, está sempre dentro do mistério da piedade, sem duvidar, alguma grande e mistério da piedade. Você deve ser piedoso, bondoso. Aquele que se manifestou em carne, que é Cristo, foi justificado em espírito, e é verdade, ressuscitou dentre os mortos, visto dos anjos, pregando ao gentil. Ele foi visto dos anjos, pregando aos gentios, que Jesus foi visto dos anjos pregando aos gentios, crendo no mundo e recebido acima na glória. Então, Jesus ele veio na terra, pregou seu evangelho, visto pelos anjos, pelos homens, visto, crido no mundo e recebido no céu. Então ele andou no mundo pregando a palavra, ensinando todo o povo e foi recebido no céu. Então, aqui o apóstolo Paulo exorta nós a ser fiel, a obedecer essas palavras que foi citada aqui. Então, amados, tem mais coisa mais para frente que eu pretendo mais para frente, se for do centro da vontade de Deus, eu passar para os irmãos. Mas a realidade é essa, a verdade é essa daí, que nós temos que obedecer esta palavra aqui, e a mulher também, porque se nós não obedecermos, nós não somos verdadeiros servos do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para toda a igreja de Cristo.